Olá, gente. Então, continuamos aqui com os hexagramas. Hexagrama 12. Muita gente se pergunta qual é a política dentro do I Ching. O I Ching está lotado de política. Quase todos os hexagramas falam de um governo, um governante bom, um nobre, o homem superior, enfim, né? Mas esses dois hexagramas, o 11 e o 12, são especialmente políticos porque eles falam diretamente do que é um bom governo e do que é um mau governo, do que é um governo honesto, o hexagrama 11, onde criativo e receptivo se encontram, há uma fecundação, a vida nasce, há um progresso, há uma multidão que vai toda para frente para construir o progresso da sociedade, né? E vem do hexagrama 10, né? Quando há moral, quando há cultura, quando há princípios positivos, princípios saudáveis dentro da moral, dentro da cultura de uma sociedade, se atinge o 11. Mas o 11 está relacionado com primavera, e como tem primavera, tem outono. E aí aparece o 12, que é exatamente o oposto do hexagrama 11, onde temos Tien acima e Kun embaixo, e pela direcionalidade natural dos hexagramas, Tien tende a subir e Kun tende a descer. Então há uma separação. Há uma separação do céu e da terra. Há uma separação, por exemplo, entre as narrativas, representadas por Tien, representadas pelo hexagrama superior, exterior, insistência, em relação com os fatos representados pelo hexagrama Kun aqui na Terra, os fatos, o que está acontecendo de fato, né? Então, essa diferenciação, esse afastamento entre as ideias, entre as narrativas, entre as ideologias, entre a força de bondade e o que a gente faz, é o que provoca aquela estagnação. Por isso que o hexagrama 11 é conexão e o hexagrama 12 é desconexão. Então o hexagrama 12 estaria representando um mau governo. O que é o bom governo do ponto de vista do I Ching? É o hexagrama 11. É a concórdia social, é um governo honesto, onde ricos e pobres estão juntos, onde o governante está junto com o povo. Isso seria um bom governo do ponto de vista do I Ching. Cabem todos, cabem ricos, cabem pobres, cabe todo mundo. Não tem aquela separação, com você sim, com você não. Né? E tem aquela questão, né? Muita gente se perguntando se a China é comunista ou é capitalista, né? Se é marxista ou se é confuciana. Eu acho que a China principalmente é confuciana. De fato, acho que o marxismo que eles aplicam é um marxismo com um claro tom confuciano, porque você vê que na China está lotado de ricos, tem mais ricos que Estados Unidos hoje em dia. Eu não conheço muito bem as estatísticas, mas não é crime você ser rico na China, né? Independentemente das fofocas que rolam, que a gente já não sabe muito bem em que acreditar, por isso que eu não entro muito nessa discussão. Mas se o 11 é o semear, o 12 é o colher. Se o 11 é o começo do tempo, o começo da vida, o 12 é o ocaso do tempo, é o momento de colher, é o momento de se retirar. A atitude é de resistência. E na imagem está bem claro, né? O nobre, o homem superior, seja lá como se chame, se retira para seu valor interior a fim de lugir dificuldades. Por quê? Porque estão tomando predominância os vulgares. A situação, o momento, a qualidade temporal desse momento está sendo governada pelos vulgares. E aí também a gente tem que interpretar o que é, quem que são os vulgares. Essa resposta está falando de uma vulgaridade da minha parte? Está falando de uma vulgaridade que me rodeia? Está falando de uma vulgaridade dos governantes, que eu não tenho possibilidade de fazer muito com isso? E ao mesmo tempo diz que não participar, ou seja, não permitir ser honrado com ingressos públicos, ou seja, não participar dessa situação. Se retirar para o valor interior, não participar e não aceitar dinheiro. Por quê? Porque é um governo corrupto. De novo,
a corrupção pode se manifestar de muitas formas, igual que a vulgaridade. Então você tem que encontrar as analogias de que está falando o Yixin, aonde que está a corrupção, aonde que está a vulgaridade em relação à pergunta que você fez, né? E o Yixin tem uma particularidade, que é a de integrar sempre, sempre a postura do Yixin é de integração, inclusive da desintegração, em uma situação de adaptação ativa. No momento, a forma de integrar a desintegração em uma situação vulgar, em uma situação de estagnação, é se recolher. Essa seria a adaptação ativa à realidade, que é muito mais inteligente que você lutar contra moinhos de vento, né? Então, e na moral, não participar da corrupção, ok? Isso é fundamental nas instruções desse hexagrama. A moral aqui é muito importante. E é muito importante a questão das narrativas. Depois vamos ver isso nas linhas mutantes, né? Então, por exemplo, a gente vê a questão das rotas da seda da China. Gente, eu acho que isso está totalmente inspirado nesse hexagrama 11. Porque o que é as rotas da seda da China? É conectividade. Conectividade. São rotas da seda, são rotas comerciais. A China não está conseguindo voltar a ser uma nação, um império dominante através da guerra. Ela está fazendo isso a partir do comércio. Não mexe com a política interna dos países. Não faz um requerimento, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que ser a favor dessa ideologia ou daquela outra. Não, é só business. Só business. Pode ser com Arábia Saudita, com Turquia, pode ser com... Poderia ser até com Estados Unidos. Se Estados Unidos tivesse querido entrar nas rotas da seda, provavelmente os chineses teriam aceitado. Não vamos saber nunca. Até agora, isso parece ser um impossível matemático. Mas, basicamente, eles que fazem? Expandem multipólios, até as empresas enormes controladas pelo Estado chinês competem. Não tem uma empresa ou duas que controlam as comunicações, por exemplo. Não, tem várias. E elas competem entre si. Então o que faz? Expande, constrói, conecta, investe, partilha riqueza, leva progresso, leva paz, leva comunicação. Tudo tem a ver com conectividade. Conectividade de comunicação, conectividade de rotas aéreas, de rotas terrestres, de rotas marítimas. Tudo tem a ver com conectividade. Então eu acho que eles estão muito baseados nesse hexagrama. Do outro lado do Ocidente a gente não vê isso. Qual é a última grande obra de infraestrutura do Ocidente? Que eu saiba, nenhuma, né? Não tem praticamente, não aparece essa ideia de Ocidente. Avisaram que ia ter um investimento enorme para competir com as rotas da seda, mas isso não está sendo visto. As obras não estão ali, não estão os trenes de alta velocidade, os portos, os aeroportos. Não está isso, as carreteras, não está rolando. Não está rolando nem sequer dentro dos Estados Unidos, gente. Olha a China. Em um estado só, em Guangzhou, em um estado só, eles construíram 30.000 pontes. 30.000 pontes em um estado só. Pura conectividade. Por isso que eu acho que eles estão baseados nessa filosofia que planteia esse hexagrama 11. Mas então, você perguntou por outra coisa, você não perguntou por uma questão geopolítica, não perguntou por uma questão de um governo ou de uma política. Talvez sim, se fosse o caso, bom, a resposta vai estar relacionada com isso. Mas você perguntou, sei lá, por uma situação de casal, por uma situação de trabalho, por uma situação vincular com filhos, com amigos, com o que for. Você tem que entender algo. A gente tem que ler a característica do momento dentro do tempo. A ver, cada linha temporal está dentro de um tempo total.
A linha temporal de um casal é uma. A linha temporal com os filhos é outra. São diferentes linhas temporais. E as linhas temporais, elas têm uma espécie como de autonomia, têm as suas próprias estações climáticas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, um casal que se conhece e se apaixona no período do outono, do lado de fora, do lado climático, é outono, mas essa linha temporal desse casal está na primavera, está começando, entende? Está com aquela paixão toda. Então, cada linha temporal tem as suas próprias estações que podem estar totalmente dissociadas das estações climáticas, né? Então tem que ler a característica do momento dentro do tempo, da própria linha temporal. Cada uma tem as suas próprias estações. E são várias simultaneamente. A gente tem uma linha temporal mental das nossas ideias, dos nossos pensamentos, uma linha temporal emocional, uma linha temporal física, uma linha temporal relacionada com outras pessoas que são diferentes. A gente maneja a vida, é um grande malabarismo de linhas temporais. Então, qual que vai ser a linha temporal da sua pergunta? Está na sua pergunta. Lembra sempre que a pergunta dá uma espécie de definição em relação ao que está falando o I Ching e você tem que fazer a analogia correspondente e decifrar esse símbolo, traduzindo ele para a realidade concreta. Porque o I Ching descreve a manifestação. O I Ching funciona por subdivisão. Uma linha inteira vira quebrada, depois tem uma inteira e uma quebrada, depois tem uma inteira, uma quebrada e uma inteira, e aí vai. É toda uma subdivisão. O Bagua surge daquela subdivisão. E essa subdivisão pode ser de índole material, pode ser cósmica, pode ser civilizatória, pode ser de um governo, pode ser de uma comunidade. Então você tem que identificar aonde que está essa estagnação da qual o I Ching está me falando. Aonde que está? Em que órbita? Das minhas órbitas, das suas órbitas. Em que órbita que está? Está numa órbita cercana que me afeta diretamente? Com pessoas com que eu tenho relação ou com uma situação que está perto, que me condiciona desde perto, está mais longe, é uma questão macroeconômica, macropolítica. Qual é a estagnação? Aonde que está? E em que plano está? Está no plano físico? Está no plano emocional? Está no sensual, por exemplo? Em uma situação de casal, está no plano sensual? Ou está no plano sexual? Ou está no plano da comunicação? Ou está no plano mental? Ou está num plano ideológico? Aonde que está essa estagnação? Ou está num plano espiritual? Aonde que ele está? Você tem que procurar essa resposta por analogia. Então, gente, linha 1. Linha 1 é muito simples, não participar e arrastar a outros a que não participem, porque se trata de um governo corrupto, se trata de uma situação corrompida, se trata de uma situação vulgar, onde os vulgares tomaram o poder. E há uma separação entre Qian e Kun. Então, é o outono, é o ocaso, é o momento de se recolher e não se corromper. Introversão e manter os próprios princípios, manter a firmeza das próprias narrativas. Aqui aparece a questão que eu falava antes, de que as narrativas são muito importantes. Manter os princípios que a gente tem. Para onde que vai essa linha? Se saísse sozinha como resposta, hexagrama 12 com linha 1, vai dar como resultado o hexagrama 25, a inocência. Não perder a inocência, não se corromper. A linha 2, eles adulam aos corruptos. Então tem alguns que adulam os corruptos. E os nobres, que fazem? Não participam dessa adulação. Eles não ficam naquela situação. Eles toleram a situação, mas toleram sem participar disso. E essa linha é especialmente corrupta porque ela é muito yin e está num posto yin. E ainda está rodeada por cima e por baixo de linhas yin. E eles querem fazer participar o nobre, o homem superior, o ser superior. Eles querem que ele participe desse governo, porque é uma forma de legitimar e uma forma de colocar ordem ao caos que eles próprios geraram, que eles provocaram. Então, não aceitar ingressos públicos, não participar
não se corromper. E para onde que vai essa linha? Vai para o hexagrama 6, que é evitar o conflito. O hexagrama 6 é o conflito. O que se faz com o conflito? Evitar o conflito. Máxima prudência. Não participar. Na linha 3 já se trata de uma transição, vocês já sabem que a linha 3, em geral, não sempre, mas em geral, ela é uma linha de transição. E os vulgares começam a tomar vergonha na cara, claro, porque as narrativas começam a ser insustentáveis, que é algo que está acontecendo agora. Qualquer pessoa que observa as narrativas, sejam dos meios de propaganda oficiais, característicos, que são os que governam praticamente a mídia mundial, né? E a gente vê a realidade, não bate, não tem como. As pessoas que são arrastadas nessas, eu chamo de fofocas, mas obviamente que é um jeito de desmerecer, né? Na verdade, são manipulações mediáticas, fake news e tudo mais, né? Que são muito perigosas, mas está acontecendo agora mesmo, né? As narrativas caem. Porque você pode mentir uma vez, duas vezes, três vezes, mas você não pode mentir sempre, como dizia aquela frase, né? Você pode mentir muito e para muita gente, mas você não pode mentir sempre e para todo mundo, em algum momento, né? E isso planteia uma virada, que é algo que está acontecendo também a nível mundial. Ninguém sabe muito bem o que vai dar, mas essa virada vai dar em uma espécie de retirada, porque vai para o hexagrama 33. Essa linha 3 vai para o 33, que na imagem a gente já vê, né? Mantém a distância, o ser superior mantém a distância, o vulgar, não com violência, mas com mesura, com moderação. Na linha 4, diz aquele que obedece a ordem do alto, do altíssimo, do Tao, aquele que obedece a ordem de Deus, vamos dizer assim, se mantém digno e firme, esse é sem culpa. É a narrativa da verdade. Aquele nobre que manteve os seus princípios e se manteve firme, em algum momento a verdade, a própria verdade, que não ficou desacreditada no nobre, é o que vem com possibilidades de restaurar o ordem, subordinado a uma ordem superior, né? É um funcionário, é o ministro, é a linha 4, né? Obedece à linha 5. Para onde que vai? Hexagrama 20, que é contemplar aos outros e ao mesmo tempo ensinar, ou seja, ver os outros e se mostrar a visão dos outros. Narrativas. Na linha 5, grande homem intervém com força, é central e correta, é forte, para converter a estagnação em paz. Voltar para o ordem, né? A situação é frágil, não se confiar, ok? Vá para o hexagrama 14. Detém o mal e fomenta o bem. E a linha 6, a estagnação cede, mas precisa ser quebrada. Não é algo que vai parar por si só. Precisa de alguém com força, de um ser superior, que quebre essa estagnação. É a atitude criadora que tem a ver com a nossa autodeterminação, o livre-arbítrio do I Ching estaria representado por essa linha. As estagnações, as situações de corrupção vulgares, não vão a parar por si próprias. A gente tem que ter uma intervenção, a gente tem uma certa possibilidade de intervir no nosso destino. E para onde que vai? Hexagrama 43, resolução, o irromper, é tomar uma decisão com muita força. Então, gente, por enquanto vai ser isso. Esse é o hexagrama 12. Se saem todas as linhas mutáveis, vai para o hexagrama 11, porque eles são exatamente opostos. Então, tomara que isso tenha sido útil para você e a gente se vê na próxima. Até mais.